Little Brother é um daqueles filmes de comédia em que você dá umas risadas em alguns momentos, em outros você pensa o que tá acontecendo, mas também tem uma mensagem bem interessante sobre insegurança masculina durante toda a sua trama. Hoje nós iremos trocar uma ideia sobre esse filme, primeiro sem spoilers e depois com bastante spoilers, mas eu quero saber o que você achou dele, então deixa nos comentários e simbora falar de Little Brother. A trama do filme acompanha Rudd, um corretor de imóveis bem sucedido que tem uma vida muito regrada, mas que vai ter essa vida completamente virada de cabeça para baixo quando o seu irmãozinho Marcus aparece e transforma tudo em um verdadeiro caos. O filme é dirigido pelo Matt Spencer de Ingrid Vai para o Oeste e tem roteiro de Jared Pohl e Andrew Mogel de Turma de 94, O Grande Encontro. Logo no começo do filme nós vamos ser apresentados a esse homem chamado Rudd e ver como ele se sente muito inseguro, né? Apesar dele ser um corretor de imóveis de sucesso, apesar dele ter uma empresa, né? Dele ter construído sua empresa do zero, apesar também dele estar a vias de participar ali de um programa, de um reality show, no qual ele vai ser um dos principais, ele ainda se sente muito ofuscado por conta do seu irmão mais velho, Josh. E eu acho que esse é o ponto principal do filme, porque o Rudd, ele aparentemente é aquela pessoa que tem tudo que uma pessoa poderia querer. Então ele tem uma esposa maravilhosa ali, e é uma pessoa muito legal, né? Ela tenta ser esse porto seguro pra ele, sempre tentando entender ele, sempre tentando conversar com ele, se aproximando dele, por mais que ele se sinta inseguro, por vezes rabugento, ela sempre está ali por ele. A Drady também participa ali de eventos de caridade, ela tenta sempre ajudar os mais necessitados, inclusive ela tem até um cachorrinho ali, Salsicha, que é um cachorrinho de cadeira de rodas ali. Eu também tive um Salsicha que esteve em cadeira de rodas, que foi a Sammy, né? Ela já faleceu há um tempo, né? Então essa parte aí, pô, na hora que eu vi isso, eu já comecei a sorrir, tá ligado? Não por conta da situação do cachorro, mas porque lembrou minha cachorra, né? Deu pra entender aí. Além disso tudo, né? O Rudd, ele também tem uma vida muito confortável, ele tem 2 filhos ali, né? Então ele tem uma família maravilhosa ali, uma família com saúde, só que pra ele parece não bastante ainda, sabe? Então parece que ele se sente muito inseguro, vivendo à sombra do irmão dele, né? A gente vê muito isso no começo do filme, quando estão fazendo o teste ali pra aquele reality, no qual o foco principal de falar sobre o Rudd é falar que ele está à sombra do irmão dele. Ele se sente meio inseguro, ele já se sente completamente ofuscado por ele. Então eu acho que é muito interessante quando nós vemos a chegada do Marcus, né? Que é este garoto que eles se conheceram quando o Rudd era um adolescente, o Marcus era uma criança. O Marcus, ele passou de lares adotivos em lares adotivos. O Rudd foi o irmãozão dele, porque isso meio que é uma coisa de caridade ali, em que pessoas, né, mais velhas ali, jovens mais velhos, se tornam irmãos ali de jovens mais novos, né? Então você faz todo esse processo para crianças mais carentes e afins. Por mais que o Rudd, ele tenha feito isso para entrar na faculdade, né, porque isso traz benefícios para você conseguir ingressar em algumas faculdades, para o Marcus foi algo completamente especial, porque foi um primeiro momento ali em que alguém realmente olhou para ele como um ser humano. Então a chegada do Marcus 30 anos depois vai nos trazer novamente tudo isso, né? Porque o Marcus, ele tem no Rudd realmente esse irmãozão, ele se inspira muito no Rudd, ele tem essa admiração pelo Rudd. Só que o Marcus também, ele tem esse jeito mais irreverente, ele parece não se preocupar tanto com as coisas quanto o Rudd. Então aos poucos ele vai conseguindo ali espaços que o Rudd não consegue por ser muito quadrado. Então a gente vai vendo que talvez isso crie ainda mais uma insegurança no Rudd. We get to live together, work together, go home and talk about work together. E essa insegurança não parece fazer sentido a um primeiro momento, porque como eu falei, o Rudd, ele parece ter tudo, mas ele ainda parece sentir que precisa entregar ainda mais, sabe? Então ele fala muito sobre isso no começo ali com o Marcus, que ele quer dar uma vida boa pra família dele, pra esposa dele principalmente, então ele quer trabalhar 2, 3 vezes mais, né? Então tem todo esse lance da insegurança de que, pô, você tem que sempre se superar e não ali fazer o seu máximo e tá tudo bem. Não, você tem que fazer o triplo do seu máximo, mesmo que isso custe a sua sanidade mental, a sua saúde física e emocional, tá ligado? Que é algo que realmente acontece muito nos dias atuais. Não é só no dia atual, existe há muito tempo, só que agora a gente tá com mais liberdade pra falar sobre isso, né? Porque tem toda essa coisa, né? Os homens, eles precisam ser estereótipos de personagens, então eles têm que sempre não demonstrar sentimentos e coisas do tipo, que faz com que muitos homens acabam tendo tudo em segredo e piorando totalmente a sua situação, sabe? Numb your face. You gain weight? Looks good.
E pode parecer meio estranho, né, que é um filme de comédia e ele tá abordando isso, mas eu acho de fato que esse filme de comédia ele consegue encontrar espaços dentro da sua trama ali pra conseguir passar essa mensagem de uma forma que pelo menos pra mim ficou bem claro. Eu não acho que o filme ele tenta deixar isso nas entrelinhas, é algo até expositivo ao extremo, né? Eles falam, pô, o Rudd é uma pessoa insegura, sabe? Eles falam realmente isso, então eu não acho que esteja nas entrelinhas, eu acho que realmente era a proposta do filme. Eu acho de verdade que o filme ele consegue dosar bem entre o humor e também essa parte mais um pouco séria do filme, embora ele também em muitos momentos vai conseguir usar bastante do humor pra trazer essa mensagem, né? E pô, o humor desse filme eu achei ele bem interessante, teve alguns momentos ali que eu não tava esperando e aconteceu coisas e isso faz com que realmente a gente seja pego de surpresa, o que cria ainda mais momentos engraçados. Claro que como eu disse, né, tem alguns momentos desse filme em que eu olhei pra tela da televisão ali e falei, pô, o que é isso que eu tô assistindo, sabe? Realmente tem algumas coisas ali que parecem se passar um pouco além da conta, mas ainda assim, de modo geral, eu acho um humor bem interessante, acho um humor que, pô, eu dei risada, sabe? Lógico, tem piada ali de peido e xixi, mas tudo bem, no geral, assim, tem boas piadas durante todo esse filme. Eu gosto muito ali do ator que faz o Marcos, ali ele consegue entregar muito bem também, então realmente é um filme de comédia que entrega boas cenas de comédia. E para além de toda a mensagem, também da parte cômica do filme, nós temos uma trama que é uma trama bem simples, não é uma trama nada demais, mas é aquele nada demais bem feito. Não acho que ele pega essa trama que é uma trama bem simples, né, pra, pô, vamos usar essa trama pra conseguir falar sobre a insegurança masculina, também fazer algumas piadas. Eu acho que o filme ele consegue entregar bem isso, mas pra falar mais sobre essa parte da trama e também pra destacar ainda mais momentos desse filme, eu quero entrar na zona de spoilers, então simbora! Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, nós vamos ter todo esse lance do Marcos achar que está se comunicando com o Rudd durante todos esses anos, mas na verdade ser a Mia, né? O que cria momentos bem engraçados durante todo o filme, além também de como algo que eu já pontuei ali, pincelei na parte sem spoilers, que é o Marcos por conta desse seu jeito irreverente, ganhando cada vez mais espaço nesse reality show que o Rudd está participando. E a gente vai vendo como o Rudd agora, ele não se sente mais inseguro apenas com o Josh, mas também com o Marcos. Mansion accomplished. Isso é algo que, pô, ajuda muito a exemplificar tudo que eu estou falando durante todo esse vídeo, né? De que essa insegurança não é algo que pareça fazer sentido, porque é algo sentimental, não tem explicação. Então a gente vê ali o Marcos, né? Que por vezes vai falar que ele não tem nada, ele não tem outras pessoas, ele não tem posses. A única coisa que ele tem é o Rudd, né? No caso ali a Mia, né? Que era quem ele tava se comunicando, mas ele acredita que é o Rudd. E também por conta de todo o passado dele com o Rudd, o Marcos só tem ele. Então o Rudd, ele começa a se sentir inferior a uma pessoa ali que aparentemente não tem nada e não tem ninguém, porque é isso, a insegurança ela não é sobre posses. Você pode ter tudo que você quer ali, você pode ter casa, dinheiro, emprego bom, mas ainda se sentir insuficiente, sabe? Porque no final das contas isso é algo sentimental, é algo que você precisa tratar na terapia. E é isso, as pessoas deveriam fazer terapia, eu também deveria fazer, só que eu sou pobre, né, infelizmente. Eu devo dizer que eu gosto bastante do John Cena fazendo comédia, né, principalmente aqui nesse filme eu acho que ele tá muito bem, porque ele é esse personagem que vai se ferrando a todos os momentos, e aí a gente vai vendo ele fazendo diversas caretas por conta disso, que eu acho ali que são caretas maravilhosas. O Eric André também como Marcos tem diversos momentos durante todo esse filme que ele entrega uma atuação cômica ali muito boa. Pô, tem a cena em que ele taca fogo, quase taca fogo ali na casa do Rudd. Pô, é uma cena maravilhosa. Eu gostei muito realmente ali da química desses dois personagens. E realmente, como eu falei, é um filme de comédia que ele consegue me surpreender em diversos momentos. E esses dois personagens, esses dois atores conseguem entregar bastante na atuação cômica. Tem um momento que ajuda a exemplificar bem isso, né, de que eu falei de que você é pego de surpresa e por conta disso você dá muita risada, que é o vizinho do Rudd ali ver o Marcos e também a enfermeira Sonja ali no carro, ali fazendo coisas, né? E aí, pô, são dois idosos, a gente pensa que eles vão falar uma barbaridade, alguma coisa muito ruim ali, uma coisa cruel, ou sei lá, falar que eles são uns merdas, mas aí do nada a senhora solta: pô, ele deveria aprender mais com você. He should take a lesson from you.
Pô, isso é uma parada que você não espera, e eu dei muita risada, porque realmente me desarmou completamente. Eu não esperava que ela fosse falar isso, e ela fala, e aí, pô, não tem jeito, eu ri muito. Mas se tratando de um filme, ainda mais um filme vindo de Hollywood, é claro que a gente precisaria ter aquele momento em que as coisas meio que saem do controle, dão errado, e a gente vai ter isso dentro da festa do Josh ali, no qual o Rudd ele já tá completamente inseguro, porque ele sente que ele vai perder aquela negociação ali para o Marcus, ele sente também que ele tá perdendo o seu protagonismo, ele se sente insuficiente, ele também usou uma paradinha ali que ele não deveria ter usado, né? E aí ele vai acabar derrubando o Josh da sacada sem querer, o Marcus vai salvar o Josh, aí todo mundo vai reverenciar ele, igual já vinham fazendo durante todo o filme. A própria Deidre também estava se comunicando muito com o Marcus, porque o Marcus ele é uma pessoa que ama de verdade o Rudd, então ele queria o bem para o Rudd, ele dava conselhos para a Deidre, e isso estava deixando o Rudd completamente inseguro também, então a gente vai ter esses momentos até que, de fato, ele explode ali, chama o Marcus de vigarista, conta sobre o passado dele, que ele estava ali internado em uma clínica de reabilitação ali, uma clínica psiquiátrica no caso, e aí vai tudo por água abaixo, vai dar um monte de merda, e é claro que todo mundo vai ficar contra o Rudd, porque ele foi extremamente escroto, sabe? E essa cena é típica de filmes assim, né? Mas eu acho que ela é muito bem feita nessa parte, porque ela exemplifica, né? Ela consegue trazer tudo ali do que eu venho falando durante todo esse vídeo, né? Que é como o Rudd, ele vai se sentindo cada vez mais inseguro, até que ele explode e faz algo completamente cruel contra o Marcus, que é uma pessoa ali que, pô, não tem nada além da admiração pelo Rudd, sabe? Ele realmente gosta do Rudd, ele ama o Rudd, ele tem uma admiração gigantesca. E aí, o Rudd vai lá só pra se sentir superior, ele tem que inferiorizar o Marcus, sabe? Então, realmente, essa cena eu acho ela muito bem feita. Pô, caraca, eu tô destrinchando aqui o filme de comédia da Netflix, tá ligado? Mas é porque esse filme ele tem realmente esses detalhezinhos bem legais. You're a stranger. Então acho que essa cena ela realmente corrobora com todo o restante do filme, e é claro que nós vamos ter eles fazendo as pazes no final do filme ali. Inclusive o Marcus ele descobre nessa cena ali em que o Rudd expõe ele que era a Mia quem trocava mensagens com ele, que deixou ele completamente abalado, completamente bravo ali, só que eles vão conseguir fazer as pazes ali em um momento, pô, que eu achei maravilhoso, eles cantando juntos ali, pô, que cena, eu sou fã de musical, eu gostei muito dessa cena, não tem jeito, desculpa aí, viu? Pô, eu não esperava nada desse filme e eu achei ele realmente bem legal, né? Claro que, como eu falei, ele tem algumas piadas que eu acho que se passam um pouco ali do limite, né? Tem esse bagulho de piada de xixi, piada de peido não tem, né? Mas piada de xixi, assim, que, pô, não é muito o meu humor, mas tudo bem. Eu acho que no contexto geral, as cenas de piada ali, os momentos mais cômicos são bem utilizados, né? Nós temos toda essa parada, tipo, do Marcos ser completamente uma pessoa que se machuca a todo momento. Então, pô, a gente tem a cena ali em que o caminhão vai passando e quebrando o carro do Rudd ali, enquanto ele vai dando um discurso motivacional. Aí o Marcus primeiro ele quebrou o vidro, depois quebra a porta, vai quebrando um monte de coisa. Pô, essa cena realmente ela é muito engraçada, porque é uma quebra de expectativa. Você não espera que aquilo vai acontecer e aí começa a acontecer e você fica completamente maluco. E eu gosto muito também dessa mensagem que o filme traz, né? Porque eu acho que é uma mensagem muito importante, eu acho que é uma mensagem que a gente deveria falar. Não estou dizendo que o filme ele vai usar essa mensagem, vai criar um gigantesco debate em cima disso, mas eu acho que dentro da sua proposta ele consegue fazer um bom trabalho nisso, né? Porque realmente é como eu falei, o Rudd ele parece ter tudo, mas mesmo assim ele não se sente suficiente, né? Como eu falei lá, ele fala pro Marcus que ele quer trabalhar 3, 4 vezes mais pra dar a vida que a esposa dele merece, sendo que ao longo do filme a gente vê muito que tudo que ela quer dele, na verdade, é só a parceria, sabe? Ela quer que ele esteja ali junto com ela, que ele se abra com ela, que eles tenham momentos íntimos, que eles voltem a ser românticos e tudo mais, sabe? Porque é muito isso, né? Os homens da nossa sociedade, eles acreditam que pra eles serem bons homens, eles têm que prover tudo para as mulheres, sendo que muitas mulheres ali, né, 99% das mulheres querem apenas ali que você seja parceiro delas. Ela escolheu estar com você, não por você ser rico ali, porque muitas vezes,
né? No capitalismo, muitas vezes você vai ser pobre, então ela escolheu você pela parceria e não pelo que você pode dar pra ela em questão material, mas sim em questão sentimental. Eu acho que o filme, ele, por mais que ele não crie um gigantesco debate dentro da sua proposta, ele consegue fazer um bom trabalho. Sentir insegurança é normal, né? Ainda mais nessa sociedade em que a gente tá muito atrelado a questões financeiras. Então, por mais que a gente trabalhe 30 vezes mais ali, a gente não consegue enriquecer, então a gente vai se sentindo cada vez mais inseguro. Eu sei bem como é isso, mas nós devemos sempre nos abrir com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que confiamos, contar o que estamos sentindo pra gente não carregar tudo sozinho e tornar a nossa vida ainda pior. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião sobre Little Brothers, eu quero saber a sua opinião, então deixa nos comentários e vamos trocar essa ideia maravilhosa. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Deixa o like nesse vídeo se gostou do conteúdo, se gostou dessa crítica que eu fiz, né, dessa opinião que eu dei sobre esse filme. Deixa nos comentários também a sua opinião, como eu já falei, deixa também a opinião sobre o vídeo. Me segue nas outras redes sociais que tem conteúdos maravilhosos por lá também. Compartilha esse vídeo com seus amigos que adoram um filme de comédia e nos vemos numa próxima. Muito obrigado e até mais!